Graça e paz da parte do Eterno, nosso Criador, nosso Elohim, nosso Deus e do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, Senhor e Salvador, justiça e justificação de Deus em nossas vidas. Que suas bênçãos, suas misericórdias e seu amor estejam em vossas vidas e em vossos lares, hoje e sempre. Que assim seja. Dando continuidade ao nosso estudo que iniciamos no vídeo passado, que é o nome do Criador, aconselho aos queridos e amados irmãos, ou todo aquele que curiosamente parou para ver, movido pela curiosidade de saber, oxe, o nome de Deus? E o nome de Deus não é Deus? Para muitos que não têm conhecimento, quem se deparou com essa parte 2 do vídeo, é um estudo. Quem parou agora pela primeira vez nessa parte 2, aconselho você ir lá para o primeiro. Porque senão você vai ficar voando. Eu não vou voltar mais, já tenho que dar continuidade. E você vai ficar voando no tema, no que eu vou falar, né? É como se eu fosse construir uma casa botando tijolo no ar. Tem que preparar o alicerce e ir subindo até a gente chegar lá no ponto. Então esse aqui é o vídeo 2, a parte 2 do nome do Criador. Aconselho você ir lá, se você está no YouTube, ou se você está aqui no Face vendo, aconselho você entrar lá no YouTube, Valdomiro Lima, Profeta de Deus, e acessar esse primeiro vídeo, né? O nome do Criador, parte 1. Ver o primeiro, depois ver esse e assim sucessivamente. Vou fazer uma sequência de vídeos, estudando e vendo. O Criador tem um nome? Tem. Assistam, quem não viu, assistam a primeira parte, não é mesmo? Para se situar. E quem já viu, vamos direto ao ponto, não é mesmo? Vamos direto ao ponto. O que é que eu falei nesse segundo vídeo? Que a gente vai agora, já viu a primeira parte, agora a gente vai entrar na segunda parte, a origem do mito. Mito sim, o mito de que muitos dizem de que o nome do Criador é impronunciável. Ou, para alguns judeus, não pode ser dito. Não pode estar falando assim, só em momentos especiais. De onde surgiu isso? É impronunciável, não pode ser dito em qualquer local, tem que ter um local certo, uma hora certa. É mesmo? Não foi o que nós vimos no capítulo 3 de Shemot, onde o Criador dá o seu nome, capítulo 3, versículo 15, onde ele dá o seu nome e diz, eu quero ser lembrado assim eternamente, de geração em geração. Não é o que o Criador disse aí. Aí outros, muitos já dizem isso. Incrédulos, hereges. Quebram o terceiro mandamento. Qual é o terceiro mandamento? Não tomai o santo nome do Criador em vão. Sim, mas vamos ver aqui também que dentro dessa tradução podemos abranger diversas formas, porque dentro da cultura semítica, a palavra, certas palavras, têm plurivalência. Uma palavrinha só pode tirar uns 5 significados de uma só palavra. Então também ela pode ser dita, nós vamos ver aqui, pode ser dita, falada, expressada de diversas formas. Mas todas correm para um ponto só. Certo, certo. E muitos quebram este mandamento quando dizem que o esconde ou não pronuncia ou cria essa falácia, troca o nome do Criador por eufemismos, como Deus, Senhor, Hashem e várias outras coisas, e não pronuncia o nome do Criador. Por quê? Vem de onde? Então hoje agora, nesse vídeo, vamos direto ao ponto. E como eu prometi, não estender demais o vídeo, né? Fazer pedaços curtos, porque tem gente mesmo que não gosta de estar vendo muito longo. Então fazer pedaços mais curtos, mas também não posso enxugar demais, senão fica vazio, fica os buracos. Né? E mais pedaços, fazer 2, 3, 4, 5 vídeos até a gente completar tudo, certo? Certo? Então vamos lá, origem do mito, vamos ler. Estou com um livro aqui que conta várias coisas. E a gente aí vai entrando na história, voltando lá atrás para descobrir. Vamos lá, de onde surgiu essa conversa que não pode pronunciar o nome do Criador? De onde surgiu? Quem foi? Quem é que disse? Vamos ver? Quando os judeus, os Yahudim, foram levados
ao cativeiro babilônico, por volta do ano 586 a.C., eram constantemente insultados pelos pagãos. E estes blasfemavam o nome do Criador. Olha só, pronunciavam constantemente o nome do Criador naquele tempo. E os pagãos babilônicos xingavam e blasfemavam contra o nome do Eterno constantemente. Aí, para salvaguardar o nome do Criador perante os gentios, os mestres começaram a ensinar que os judeus não poderiam pronunciá-lo, pois seria invisível e sagrado. Desta forma, os pagãos não conheceriam o nome do Criador e, consequentemente, não iriam insultá-lo. Foi uma boa? Um zelo? Foi um zelo. Um zelo bom. Você servir ao Criador, o nosso Pai eterno, e vir uma pessoa xingar e desculhambar. Então, para salvaguardar o nome do Criador na boca daqueles ímpios, encarnecedores, os mestres começaram a ensinar isso. Com o passar do tempo, já que o nome do Criador, YHWH, não era transmitido de pai para filho como o Senhor quer e queria, começou a se perder sua pronúncia. Na época em que foi escrita a Septuaginta, lá por volta do ano 285 a 246, aproximadamente antes de Cristo, Septuaginta, os 72 anciões judeus de Alexandria que fizeram a tradução do Taná, ou seja, a tradução do Antigo Testamento para o grego, né, que é a tradução mais respeitada, do Antigo para o grego, a primeira, como eu falei, por volta do ano 285 a 243, né? Eles divulgaram a palavra do Eterno. Eles fizeram essa primeira tradução, fizeram para divulgar a palavra do Eterno aos judeus na diáspora e aos gentios também, que se interessassem. Os 72 anciões que a traduziram escreveram todo o texto da língua grega. Todo o texto do hebraico, aramaico, para a língua grega. Porém, fizeram questão de manter o nome do Eterno escrito em hebraico. Olha só. Traduziu todo o Antigo, todo o Tanar para o grego. Mas o nome do Criador, ele deixou lá em hebraico. Ele deixou em hebraico. Eles não alteraram de forma nenhuma, deixou do mesmo jeitinho, original. Olha só. Para muitos pesquisadores, isto indica que os sábios tradutores tinham zelo pelo nome do Eterno. Infelizmente, os copistas posteriores, olhem só, a Septuaginta não preservaram o nome do Eterno em hebraico, substituindo, em grego, né, pela palavra grega Kyrios, que eu falei lá no outro vídeo. Kyrios, que quer dizer Senhor. Esta é a razão pela qual as Bíblias em inglês usam o nome Lord, Senhor, e as em português, o nome Senhor. Então, o nome do Eterno passou a ser substituído por eufemismos. E esta prática se alastrou antes mesmo do primeiro século. Olha só de onde veio surgir e chegou até nós hoje. Vejam só, olha, desde o cativeiro babilônico. De acordo com o Talmud, que é uma obra judaica, depois da morte do sumo sacerdote Shion HaTzadik, lá por volta do ano 310 a 291, aproximadamente, os historiadores não têm tanta certeza, ou 300 a 270 a.C., o sacerdote parou de usar o nome do Criador ao pronunciar as bênçãos. Assim, o nome sagrado somente poderia ser citado dentro do templo, conforme atesta a Mishnah, que é outra obra ligada ao judaísmo. Olha só começou agora a usar o nome do Criador, o nome sagrado dentro do templo, não mais assim. No santuário era dito o nome tal como está escrito, porém nas províncias usava-se um eufemismo. Hashem, Eterno, Adonai, meu Senhor,
Isso. No primeiro século, Yosef ben Matityahu, nome original hebraico, mas mais conhecido entre nós como nome romano, Flávio Josefo, um importante historiador daquele tempo que viveu por volta do ano 30 depois de Cristo ao ano 100, viu todo o crescimento, viu os apóstolos ainda, viu todo o início ali dos ensinamentos do Messias. Não alcançou o Messias, que foi 30 anos depois que ele nasceu. Viveu por volta do ano 30 ao ano 100, mas viu todo aquele fogo, todo aquele fervor. Apóstolos, emissários, né? E a destruição de Jerusalém por volta do ano 70. E ele fez duas obras, né? Duas obras magníficas. História dos Hebreus, um livro de mais de 500 páginas, conta milhares de coisas. Você quer saber várias coisas incríveis tem ali nesse livro. Então, no primeiro século, Flávio Josefo menciona, olha, tudo tem nesse livro, você vê, menciona que não era lícito dizer o nome do Criador. E esta proibição parece ter sido quase que universal em sua época. Não poderia dizer isso em sua época. Olha só em momentos especiais e no templo. Não era de qualquer jeito. Aí tem até uma escrita que fala aqui, assim, lá no livro História dos Hebreus, né? Moisés, não podendo, depois que acabava de ver e ouvir, duvidar mais do efeito das promessas divinas, rogou a Deus que, no Egito, lhe desse o mesmo poder de fazer aqueles milagres com que o favorecia naquele momento. E acrescentasse a graça de ter sido designado fazê-lo ouvir a sua voz e de lhe dizer o seu nome, a fim de que ele pudesse melhor invocá-lo quando lhe oferecesse um sacrifício. Deus concedeu-lhes esse favor, que jamais fizera a qualquer outro neste mundo. Mas não é permitido repetir esse nome. Olha só o que ele escreveu. Olha só o que tem no livro. Está lá, História dos Hebreus. Está lá, desde 2004, pela CPAD. Está escrito lá. Se você procurar, é feito pela CPAD. No ano 2004 foi lançado. Nas páginas 95 e 96 você encontra esse dizer dele, que ele falava, que ele escreveu. Isso aqui. Uma das milhares de coisas. Uma das milhares de provas. Olha só. Após a destruição do templo no ano 70, depois de Cristo, o judaísmo farisaico baniu o nome do Criador, prescrevendo uma halachá no sentido de que o nome sagrado deveria estar escondido e ser mantido em segredo. Olha só, quando vem chegar até nós hoje, veja lá no passado o que foi causado para chegar até nós hoje assim. A nova prática instituída pelos fariseus contraria as escrituras, porquanto o nome do Criador sempre foi pronunciado por todos, tal como explicado nos textos bíblicos, já citados. Veja a incongruência. YHWH, o nome do Criador, ordenou que seu nome fosse lembrado e divulgado, e o farisaísmo, os fariseus, decretou que o nome fosse ocultado. Substituiu o nome do Criador por Senhor, ou por qualquer outro eufemismo. Não é correto e viola as próprias palavras da Torá, já que o Eterno revelou seu nome a Moshe e ordenou: este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, geração após geração. Shemot, Êxodo 3,15. E agora? E por que hoje na nossa Bíblia ninguém fala? É Deus, é Senhor? O nome do Criador é Deus? O nome do Criador é Senhor? É claro que é o meu Senhor. É o seu Senhor? É o meu Deus. É o seu Deus? Sim, tudo bem. Mas ele tem um nome próprio. E fala. Quer ser lembrado assim, de geração em geração. Com a substituição do nome do Criador por Senhor, Adonai, Hashem. Hashem quer dizer o nome, Adonai quer dizer meu Senhor. O nome do Eterno não está sendo lembrado. Isso infere diretamente no terceiro mandamento. Explica-se aqui e agora qual é a conexão do nome do Criador com o terceiro mandamento ao entregar as 2 tábuas com a Seret Hadibrot, ou seja, 10 palavras ou 10 mandamentos, a Moisés. Foi assim anunciado o terceiro mandamento. Não tomarás o nome,
eu ainda não vou falar mesmo, ainda vamos avançar os estudos que a gente vai decifrando. Eu já falei o nome do Criador na Rádio da Coisa, já muitas vezes aqui. Mas estamos fazendo estudo, vamos deixar mais para frente, não é mesmo? Não tomarás o nome do Eterno teu Elohim em vão, porque o Criador não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nesse momento que eu estou botando Eterno Criador, é para colocar o nome dele. Mas como a gente está fazendo um estudo, eu ainda não vou tocar nesse assunto, já falei várias vezes aqui, em outros vídeos passados, mas como a gente está fazendo esse, né, deixa mais para frente. Não tomarás o nome do Criador teu Elohim em vão, porque YHWH não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Esta tradução está correta, porém o texto também pode ser traduzido de outra maneira, visto que as palavras em hebraico possuem plurivalência semântica, ex-assertiva em hebraico, ou seja, cada palavra, uma palavra pode ser traduzida por 5 outras. Uma palavra pode ser traduzida de 5 maneiras, mas todas corroboram, todas correm, têm a mesma tradução daquela primeira. Vejamos se a gente decifrando as palavras de outras formas, mas tudo no mesmo sentido, como ficaria. Vejamos as palavras do texto. O verbo narzar significa tomar, mas também tem o sentido de ser levado embora. Por outro lado, a palavra shav significa tanto vão quanto falsidade, nulidade ou mentira. Então, eis a tradução literal do terceiro mandamento. Se a gente fosse traduzir diretamente, literal, com outras formas, mas do mesmo jeito. Não levará embora para longe o nome do Criador, teu Elohim, para mentira ou para nulidade, porque o Criador não inocentará o que leva embora o seu nome para mentira ou para nulidade. Ora, pela tradução literal citada, estabeleceu o Eterno o terceiro mandamento, no sentido de que seria proibido levar o nome do Criador para longe, de modo a fazer com que se tornasse uma mentira. Em outras palavras, proibiu-se que outro nome falso ingressasse no lugar do nome dele, do nome do Eterno. Quando os mestres começaram a dizer no exílio babilônico que o nome do Criador era impronunciável, terminaram por violar o terceiro mandamento. É lamentável que hoje tanto o cristianismo quanto o judaísmo transgridam, ainda que inconscientemente, lógico, que muitos irmãos não têm essa consciência, nem sabem, o terceiro mandamento, visto que ambas as religiões colocam nomes falsos no lugar do Criador, inclusive substituindo-os, muitas vezes, por nomes de origem pagã. Afirma uma enciclopédia americana de 1945 que o vocábulo em inglês God, Deus, é o nome de uma divindade teotônica que era adorada pelos pagãos. Quando estes se converteram ao cristianismo, o termo idólatra foi utilizado para designar o Supremo Criador. Logo, a palavra God, Deus, não deveria ser usada nas Bíblias em língua inglesa, porquanto se trata do nome de uma divindade pagã. Olha só, fatos históricos. Por outro lado, o nome Deus tem origem em Dios, chefe dos deuses do panteão proto-indo-europeu, ensina o American Heritage Dicionário. Né? Olha só, Dios, uma divindade pagã que deu origem na mitologia grega a Zeus. Por sua vez, Zeus significa em latim Deus, sendo este nome propagado para outras línguas que tiveram o latim por base. Deus, português, Dios, espanhol, Dio, italiano, Dior, 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 francês. Olha só. Quantas coisas estão incutidas nesses significados. Agora é claro que o inocente, que o Senhor não olha para uma outra pessoa como eu olho, ele olha o coração, ele sabe. Como eu já disse, nós na nossa cultura não tem isso. A nossa cultura não tem esse pensamento. A nossa cultura é aquele é Roberto, mas eu posso chamar de João. Ele sabe que eu estou falando dele. Muitos dizem isso. Quantos não já me disseram? Mas na cultura semita não. Não me importa muito. Certo? Certo. Por tal razão, sempre optamos por usar títulos semitas. Né? Deixa eu ver aqui essa parte. Segundo um dicionário da língua portuguesa, a palavra Deus significa o Criador do Universo. Também lá tem dizendo, ó, a palavra Deus significa o Criador do Universo, forças ocultas, espírito mais ou menos personalizados e ídolo fabricado pela mão do homem.
e ao qual o primitivo rende culto e atribui determinados poderes. Percebe-se que o conceito de Deus na língua portuguesa não corresponde exatamente ao conceito bíblico do Criador dos céus e da terra. Isso é um dicionário House em língua portuguesa. Um dicionário na língua portuguesa fala dessa forma. Olha só. Por tal razão, sempre optamos por usar títulos semita, como o YHWH, que representa o seu nome, Elohim e outros. Ou o aportuguesado eterno, que é usualmente empregado nos círculos judaicos. Não obstante, não compartilhamos com o radicalismo. Temos que pensar assim, o autor do livro, e como eu e muitos outros, não opta por radical. Né? Eita, não pode chamar isso aquilo outro. Espera aí. Né? Não compartilhamos com o radicalismo de alguns que chegam a proibir o vocábulo Deus, afirmando que este seria, na verdade, Zeus, o chefe do panteão dos deuses gregos. Agora tem exemplo, ele dá exemplo, veja só. Sinceridade de coração. Deus é Deus. O Criador é Criador. Quando, por exemplo, um discípulo de Yeshua ora ao Eterno, ora a Deus, não está invocando o ser da mitologia grega, mas sim o Elohim de Israel. E Deus sabe disso. Na língua portuguesa, Deus não é necessariamente sinônimo de Zeu, inferindo-se daí que a palavra Deus pode ou não assumir significado pagão, dependendo do contexto. Ou seja, de quem está expressando. Quando a palavra Senhor, esta não tem origem pagã, como alguns equivocadamente pensam. Contudo, entende-se que as Bíblias atualmente vendidas não deveriam substituir o nome do Criador por Senhor. Haja vista que o Eterno determinou que deveria ser lembrado por meio do seu nome próprio. YHWH. Eu sou o que sou. Eu sou. Eu serei. Sempre serei. Da mesma maneira, o judaísmo age incorretamente ao trocar o nome do Criador por eufemismo, como Hashem, quer dizer o nome, Adonai, quer dizer meu Senhor. Consequentemente, coloca outros nomes no lugar do Criador. Implica transgressão ao terceiro mandamento, porquanto se termina por levar embora o nome do Eterno, substituindo-o por um nome falso. Insta a repetir o terceiro mandamento, conforme a retradução operada acima. Não levará embora para longe o nome do Criador, teu Elohim, para mentira ou para nulidade, porque o Criador não inocentará o que leva embora o seu nome para a mentira ou para nulidade. Shemot 27. E aí? Muita coisa, né? Eu estou usando sempre esse nome eterno, Criador Deus, no lugar. Ele tem a pronúncia. Mas como é um estudo, eu já falei aqui em outros vídeos, já usei o nome do Criador na pronúncia, né? E provas. Aqui hoje eu não estou usando porque a gente está fazendo um estudo. Tem pessoas que nunca viu, não sabe, ou outro passou despercebido. E estamos fazendo estudo e vamos avançando a cada vídeo, né? Até a gente saber qual a pronúncia desse pentagrama. Sabemos que, de acordo com Êxodo, capítulo 3, versículo 15, o Senhor disse, né? Ele disse, 13, 14, 15, ele falou o seu nome. Como gostaria de ser lembrado? Eu sou o que sou. Aí quando você vai para dentro do contexto no original, aí tem sentido de passado, presente e futuro. Eu sou o que sou. Serei. Eu serei. Sempre serei. Olha só. Todo esse contexto de passado, presente e futuro. É desde sempre, para todo sempre. Amém. Tem todo sentido. Que é representado no hebraico pelo pentagrama YHWH. Mas tem uma pronúncia. Se pronuncia. Tem uma pronúncia que é como eles falavam naquele tempo. E falavam. E muitos outros sabem sim. Eles sabem a pronúncia. Que quando você pronuncia dessa forma na nossa língua, transliterado, que a gente pronuncia dentro do contexto da tradução, quer dizer isso. É como se pronunciasse Yeshua, salvação. O eterno é salvação. Olha só. Então, quando se pronuncia esse nome dentro do contexto da palavra, está seguindo, está repetindo, está respeitando, está obedecendo e lembrando o nome do Criador,
como ele se apresentou a Moisés. No próximo vídeo vamos avançar mais provas e vamos começar a decifrar já o modo de pronunciar esse tentagrama. YHWH. Como se pronuncia ele? Dentro da Bíblia, dos nomes dos profetas, dos nomes bíblicos, aproximadamente existe quase 60 nomes teofóricos. Nomes teofóricos? Eu já toquei nesse assunto, eu já fiz um estudo sobre isso. Nomes teofóricos. Eu toquei nesse assunto quando eu fiz uma explicação do que significa os vocábulos amém e aleluia. Que na nossa língua chama aleluia, mas no hebraico chama, a forma mais original de pronunciar é aleluia, né? Amém. O que significa os vocábulos amém e aleluia? O que significa? Aí eu toco nesse assunto do nome teofórico. O nome teofórico é todo aquele que, relembrando, para quem não viu, o nome teofórico é todo aquele que possui dentro da sua construção verbal elementos divinos, ou seja, nome teofórico é todo aquele que dentro da sua formação, da sua escrita, da sua construção, do seu nome, possui o nome do Eterno dentro dele, vindo como sufixo ou prefixo, ou seja, vindo no início da frase ou no final. E vamos avançando, temos várias coisas, curiosidades para a gente estudar. Outros dizem que o nome do Eterno é Jeová. Falam, mas de onde veio? Também culpa de quem? Lá atrás, os maçoretas. Outros também que adulterou, pensando em salvaguardar o nome do Eterno, mas que causou também confusão mais à frente. Dados históricos, vamos estudar no decorrer desse estudo. Esse é o segundo vídeo. Vamos para o terceiro, para o quarto, para o quinto, até a gente fechar esse estudo. Tudo bem? Fiquem na santa paz do Eterno, do Criador, do nosso Deus, o Deus de Israel e de todo o planeta. Que suas misericórdias, seu amor e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, justiça e justificação para todo aquele que nele crê, recebam e se sintam abraçados. Um abraço, uma paz, a paz que nós estamos precisando, que vem deles. Para todos vocês que me veem e que me ouvem. Que assim seja.